pessoal, bem-vindos a mais uma aula digital de ciências. Hoje vamos falar da seguinte matéria. Os fatores abióticos influenciam as plantas de várias maneiras. Vamos estudar três principais: água, temperatura e luz. Mas para estudar estes fatores abióticos e a maneira como eles influenciam as plantas, temos primeiro que recordar os constituintes de uma planta. E uma planta é constituída por raiz, caule, folha, flor e fruto. Estes são os principais constituintes de uma planta. Agora vamos ver em que medida é que o meio e os fatores abióticos podem influenciar as plantas, como vamos ver no seguinte PowerPoint. Quais são as adaptações das plantas à água? Volto a lembrar que estes PowerPoints se encontram todos disponíveis na Escola Virtual da Porto Editora. Existem duas adaptações principais das plantas à água, duas adaptações morfológicas. Existem as plantas xirófitas, como o cato que está ali, que têm raízes longas, caules carnudos para poderem reservar água, e não só, folhas estreitas ou espinhosas. Depois temos as plantas hidrófitas. Estas têm outras adaptações morfológicas. Têm raízes curtas, caules flexíveis e folhas largas. Outro fator abiótico que influencia as plantas é a luz. O desenvolvimento e a sobrevivência das plantas depende da luz, já que elas se alimentam da luz. É uma fonte de alimento das plantas. Então o seu crescimento ocorre em direção à fonte de luz. A este procedimento chama-se fototropismo. Existem então dois tipos de floração. Esta floração depende do fotoperíodo, ou seja, do número de horas diárias. Ou seja, umas florescem no inverno, outras no verão. Plantas de dias curtos têm um fotoperíodo mais curto, como temos ali aquele exemplo. Plantas de dias longos têm um fotoperíodo mais longo, como está ali aquele exemplo, que é a papoila. Okay? Uma planta de inverno, uma planta que floresce no verão. Outro fator abiótico que também obriga as plantas a adaptarem-se é a temperatura. Temos, por exemplo, as plantas de folha caduca, como o carvalho. É uma planta perene de folha caduca que perde as folhas nas estações frias. Mas depois também temos as plantas de folha persistente, que é o caso do pinheiro. O pinheiro é uma planta perene de folha persistente. Esta planta conserva as folhas todo o ano. Elas não caem. E por fim, as plantas vivazes, que é o caso do narciso. É uma planta vivaz. Perde os órgãos aéreos durante as estações frias, mas não morre. Perde aquela parte verde de cima, os órgãos aéreos, mas o bulbo, aquela parte castanha, continua subterrada, sobrevive ao inverno e depois no verão volta a florescer. Em síntese, podemos dizer que os fatores abióticos dividem-se em três principais: água, luz e temperatura. Eles podem influenciar as plantas, criando plantas, no caso da água, xerófitas ou hidrófitas. Xerófitas que não gostam tanto de água ou que necessitam menos de água. Hidrófitas vivem na água. Temos então a luz, que algumas plantas têm as suas flores nos fotoperíodos curtos, outras nos fotoperíodos longos, ou seja, uma no inverno, outras no verão, depende da quantidade de horas de luz, que é o fotoperíodo. E por fim, a temperatura. E a temperatura influencia as plantas de três maneiras: folha caduca, em que a folha cai; folha persistente, em que a folha se mantém; e plantas vivazes, que perdem os seus órgãos aéreos, a parte de cima, ficando só uma parte subterrada, nascendo depois quando as condições são mais favoráveis. Espero que tenham gostado desta aula. Até uma próxima.